Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Biblioteca Viajante. Hoje, como essa semana de Dia das Mães, eu quero falar sobre um livro que a minha mãe falou bastante para eu ler e também ele se relaciona com o último vídeo que a gente teve, que foi sobre modernismo segunda fase. Eu demorei essas últimas semanas para poder postar, porque eu ainda não tinha terminado de ler o livro, e então eu terminei de ler ele ontem, então eu tô gravando ele hoje para postar quarta-feira, por isso que vai estar um dia atrasado, mas agora vai voltar tudo ao normal, nossos horários. Antes de falar um pouco sobre o livro, eu quero falar um pouquinho sobre o autor, que é Jorge Amado, então vamos lá falar um pouco sobre ele. Bom, antes de mais nada também, eu queria agradecer muito, porque eu vi agora que a gente bateu 130 inscritos e eu tô muito feliz. Deixa nos comentários se vocês têm alguma ideia de algum vídeo que vocês queiram ver de comemoração aos 130 inscritos, porque eu pensei em alguma coisa para os 200, mas ainda não pensei nada para esses 10 que vai indo entre, né, os 130, 140, 150. Eu queria fazer alguma coisa para poder celebrar isso. Se tiver alguma ideia de vídeo pra gente fazer, deixa nos comentários pra eu ver e tentar fazer algo pra gente comemorar. Mas bom, voltando ao que interessa. Jorge Amado foi um renomado escritor brasileiro, nascido em 1912 e falecido em 2001. Conhecido por suas narrativas envolventes que retratavam a cultura e as questões sociais do Brasil, suas obras mais famosas incluem a Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, Tieta do Agreste e O Capitão de Areia. Amado também foi um ativista político, membro do Partido Comunista Brasileiro, e suas obras frequentemente abordavam temas como injustiça social, racismo e desigualdade. Sua escrita colorida e cheia de vida o tornou um dos autores mais celebrados da literatura brasileira. Mas bom, agora falando um pouco sobre Capitães de Areia. Capitães de Areia é um livro que tem muitos personagens, né, já que os livros de Jorge Amado eram normalmente transformados em novela, como Gabriela, que é bem famoso, e Capitães de Areia, ele acompanha os jovens da Bahia que moravam na rua. O livro já começa com algumas cartas enviadas ao jornal. Na primeira página vem como se fosse a notícia do jornal falando sobre um roubo dos Capitães de Areia. Que eles roubaram uma lojinha ou a casa de alguém, eu não lembro direito. Mas eu tenho quase certeza que foi a casa de alguém. Acho que foi a casa do vereador. E que daí o vereador tinha visto o capitão do Capitães de Areia conversando com seu neto ou seu filho. E logo em seguida, na próxima página, vem a carta da polícia ao jornal falando que a polícia não tem nada a ver com isso e que eles não prendem o Capitão de Areia porque isso é do juizado de menores. E daí vem logo em seguida uma carta do juizado de menores falando que eles não têm nada a ver, que eles não têm nenhuma relação com o motivo de não prenderem o Capitão de Areia e que isso é tudo falta de responsabilidade da polícia. E logo em seguida vem uma carta de uma mãe preocupada que fala que prefere que seus filhos andem com o Capitão de Areia do que andem, que sejam presos ou levados para uma instituição, eu não lembro direito o nome que ela fala, mas é como se fosse uma FEBEM, onde eles levariam os jovens que cometem delitos para serem... É um reformatório. Ela fala que ela prefere que o filho ande com os capitães de areias do que vá para o reformatório. Aí logo em seguida vem uma carta de um padre para comprovar as falas da mãe, falando que realmente que ele foi lá e as crianças sofrem abusos dentro desse reformatório. E daí a última carta que aparece é a carta do dono do reformatório, né, o presidente do reformatório, falando que não é assim e convidando um dos jornalistas do jornal para ir lá visitar. E daí acaba com o jornalista falando que realmente a mãe estava mentindo e que as crianças são muito felizes no reformatório. Então daí começa, né, acaba essa sessão que é sobre falando que são capitães de areia e dando uma contextualizada do que vai acontecer na história. Aí a gente começa a conhecer os personagens, né, os integrantes do Capitães de Areia. A gente começa a conhecer só os principais. Aí eles falam do Pedro Bala, que é o líder. Ele fala que ele mora com os Capitães de Areia desde que ele tinha 5 anos, que ele mora nas ruas desde que ele tinha 5 anos, e indica que ele tem 15, já que ele mora nas ruas há 10 anos. Fala também do gato, que fugiu de casa e daí foi morar, conheceu o Bom Vida. Gente, a hora que eu li o livro, eu li o nome, aí demorava pra eu associar que era o nome de algum personagem. Tinha que a personagem falar alguma coisa pra eu entender que era uma personagem, porque esses nomes são muito legais. Bom, o gato, ele fugiu, mas ainda assim ele queria ser de uma vida melhor, ele queria subir na vida, né? Porque ele passava brilhantina no cabelo, usava roupas mais chiques que todo mundo, né? O mais chique que dava, né? Porque eles roubavam roupas pra se vestir melhor. Ele roubava roupa pra se vestir melhor. O Bom Vida queria aproveitar a vida, ele queria, né, aproveitar tudo. O Sem Perna,
ele queria arrumar uma família, ele queria encontrar alguém que o amasse e o tratasse com carinho, já que ele tinha uma perna coxa, e daí conta, né, os traumas dele, que quando ele foi preso pela primeira vez, os presos da prisão fizeram ele ficar andando em círculos enquanto ele apanhava deles, até ele cair no chão e não conseguir mais andar. É o Sem Perna. E o Pirulito, são vários personagens, mas esses são os que eu lembro, né? E o Pirulito, ele quer ser padre, ele quer entrar na escola pra virar padre, mas normalmente naquela época eram só pessoas que tinham boa família que entravam. E ele queria muito, e ele tava sempre conversando com o Padre Paulo, com um dos personagens. E tem o professor, que é o único que sabe ler, e ele lê todas as notícias pros jovens, ele lê histórias, ele lê livros, ele lê tudo pras crianças, né, pros Capitães de Areia. E tem um que eu não lembro o nome em específico, mas eu sei que ele queria entrar no grupo do Lampião. Ele achava que ele era parente do Lampião de alguma forma, e ele queria muito entrar pra trupe do Lampião. Então toda vez que saiu uma notícia do Lampião, ele levava pro professor ler pra ele, não importava o horário, ele levava pro professor ler. E daí a história é o desenrolar do querer de todo mundo, né? O gato, ele quer casar com uma moça de 30 e poucos anos, e ele tem acho que 14. Aí vai desenrolando a história de cada personagem e o desejo de cada um deles. Mas é muito interessante, eu acho muito legal ler. Não vou falar o final da história, porque é um livro muito interessante. Eu gostei bastante, eu li ele, deu uma demorada, mas é porque eu tô estudando bastante. Mas é um livro muito gostoso, tem um ritmo bom. E todos os personagens são muito intrigantes e você vai gostar de todos eles. Eu comecei lendo, comecei assim, ai, não gosto desse Sem Perna, mas aí começou a explicar um pouco mais sobre o passado dele, eu comecei a gostar mais dele e comecei a compreender o lado dele. É muito legal, eu recomendo muito essa leitura e o livro é muito bom para a redação do Enem. Agora eu vou dar alguns exemplos de argumentos e temas que dá para usar esse livro. Bom, alguns argumentos que esse livro pode ser usado durante as redações do Enem é a injustiça social e a marginalização. O livro retrata a vida de jovens abandonados que vivem nas ruas de Salvador. Isso pode ser usado para discutir as causas e consequências da marginalização social e da desigualdade de oportunidades. A educação e formação do caráter. A história dos Capitães de Areia levanta questões sobre a importância da educação na formação do caráter e na transformação social. Isso pode ser usado para argumentar sobre a necessidade de investimento em educação e programas sociais para combater a exclusão social. Direito das crianças e do adolescente. O livro aborda os direitos das crianças e dos adolescentes, mostrando como eles são frequentemente negligenciados e explorados. Isso pode ser usado para discutir políticas públicas voltadas para a proteção e o bem-estar desses grupos vulneráveis. Solidariedade e empatia. Ao longo da história, vemos exemplos de solidariedade e empatia entre os personagens, apesar das dificuldades que enfrentam. Criminalização e pobreza. O livro também levanta questões sobre a criminalização da pobreza e como a sociedade muitas vezes culpa os mais vulneráveis pela própria situação. E bom, esse é um pouco sobre a Capitães de Areia, lógico que o livro é muito mais do que só isso, mas eu quis dar uma resumida, porque eu quero muito que vocês leiam, o livro é muito gostoso, ele tem um ritmo da hora, ainda mais, sim, é de um tema importante, tem vários argumentos que dá pra usar ele na redação, e ele é relacionado ao último vídeo que a gente teve, né, sobre o modernismo segunda fase. Bom, gente, foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar o que você achou do vídeo de hoje. E também de comentar se vocês têm alguma ideia pro vídeo de 130 inscritos, que eu quero muito fazer. Eu vejo vocês no vídeo da semana que vem. E não esqueça de ativar o sininho pra vocês não perderem o próximo vídeo.